Eu demorei para entender que Deus falou não foi por causa para eu esperar o filho. Se eu não tivesse esperado tudo isso, eu não queria ter meu canal, Patrícia. E agora que eu sou mãe, eu relaciono tanto o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso pai, com a gente, com os nossos filhos. E aí, hoje eu entendo Deus dando essas respostas, assim como o nosso pai falando, filha, agora não. Opa! Seja muito bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e você sabe, hoje, o nosso episódio diretamente de Orlando, da casa dela, Flávia Kalina, maravilhosa! Nossa, que alegria, Patrícia, que alegria. Foi um fácil sim para mim. Você falou, bora, na hora. Muito obrigada pelo convite, por vir até aqui. Eu ando bem apertada nas minhas coisas, a gente marcou entre uma soneca e uma escola e deu tudo certo. Ai, que bom, e a gente fica muito feliz, porque olha, eu não sei se você já entendeu a importância dessa mulher no mercado de maternidade, na indústria de educação infantil, mas a gente está diante da detentora do maior canal de educação infantil do mundo e maternidade. A Flávia tem mais de uma década criando conteúdo sobre esse tema nas redes sociais. Assim, são milhões e milhões de seguidores. Para ser mais específica, mais de 8 milhões no YouTube, mais de 3 milhões no Instagram, totalizando aí muitos milhões de lares impactados por esse conteúdo que eu tenho certeza que é muito relevante, porque eu sou uma fã do seu trabalho, antes mesmo de engravidar. Ai, que maravilha! E, sem dúvida, para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu já te admiro, já te acompanho há muito tempo. Obrigada por abrir a sua casa, por encaixar a gente na sua agenda. Meu e Deus. Vamos lá. Eu que agradeço. Eu peço muito para Deus me ajudar, né, nos caminhos, para me mostrar o que eu devo fazer. E esse tipo de conteúdo é onde eu me sinto mais feliz, sabe? Já eu só choro, tá, gente? Eu choro bastante. E a grávida aqui pode chorar também a qualquer momento. Porque às vezes tem tantas distrações no meio do caminho, né? Tanta coisa, mudou muito esse mundo, esse mercado. E às vezes dá uma desanimada, dá uns altos e baixos, mas como eu falei, né? Quando você me convidou e eu acredito muito no seu trabalho, é lindo, eu acompanho já há muito tempo, então obrigada pela introdução e a admiração é mútua, você pode ter certeza. Demais. Já que a gente está emocionada, a gente vai seguir assim nesse episódio, porque essa é uma temporada que a gente fala com exclusividade sobre o tema de maternidade versus carreira, para que a gente possa se encontrar e se entender com exemplos reais. E não tem ninguém melhor do que a Flávia, né? Porque, afinal de contas, vem aí com tantos anos criando conteúdo e com várias parcerias com marcas bacanas, com uma carreira sólida e, ao mesmo tempo, com filhos muito bem criados, que a gente acompanha pelas redes sociais. Nossa, isso a carreira eu não sei, eu ainda estou me descobrindo, mas os filhos foi onde eu coloquei meu foco, sabe? Assim, não que, óbvio, a carreira eu foquei muito também, mas uma coisa que eu sempre falei, né, para quem me seguia, né, nas redes, eu falei, gente, o meu maior fracasso seria fracassar dentro de casa, porque eu falo sobre isso online, né? Não tem aquela velha história, casa de feira, espeto de pau, eu não quero ser essa, sabe? Eu não quero ter esse jargão na minha vida, porque isso é o que mais importa, sempre importou. Como você falou, eu fui professora, eu sempre cuidei dos filhos dos outros, e aí quando chegou a minha vez de ter o meu, eu falei, não, eu vou cuidar dos meus, eu quero cuidar dos meus, então... Demais. E a gente percebe esse detalhe, esse cuidado aos detalhes o tempo todo. Eu quero entrar já nesse assunto, né, porque aqui no canal, né, principalmente no podcast Ela Sonha, Ela Faz, nessa temporada que a gente fala sobre maternidade, o meu foco é realmente trazer histórias de mulheres que podem trazer testemunhas de tentante. E eu sei que você é uma delas. Nossa, fui. Como é que foi essa sua trajetória? Porque hoje você tem, né, 4 filhos super lindos, saudáveis, mas como é que foi para você conseguir aí o seu positivo? Nossa, foi uma jornada de 7 anos. Você imagina, assim, 7 anos. Você esperar para qualquer coisa. Quantos foram os seus? 3 anos. Eu conto a partir da primeira consulta com o especialista, né? Mas eu já vinha 2 anos
meio que, então. vamos lá, se rolar, rolou. Não rolava, vamos pro especialista. Aí depois a gente, quase 3 anos. Então foi quase 5, né? Porque a gente fica meio assustada. Ainda sou uma tentante recente, né? Eu tô aqui com 19 semanas de Rafael. Então, é quase surreal, né? Quando eu lembro de estar grávida da Vitória, assim, todos os dias eu juro pra você, eu acordava de manhã, eu olhava, eu tô grávida, praticamente até o final, sabe? E principalmente no começo, que a gente não sente mexer ainda, até comprei aqueles ultrassom só pra ficar ouvindo o coração, porque eu não acreditava, eu ficava, será que eu tô? Eu colocava o ultrassom só pra ouvir o coraçãozinho dela. Mas foram 7 anos de muita luta. A minha mãe me teve muito jovem. Ela, no caso, foi sem querer. Ela sabia que ela queria intimamente dentro dela, mas ela brinca, ela falou, nossa, tudo foi sem querer, os 3 filhos dela. Mas no minuto que ela ficou grávida, ela falou que ela sentiu uma alegria tão grande, tão grande. E eu acredito, sabe, eu acredito muito nessas coisas de que o bebê sente desde o começo, né, desde o dia 1. E mesmo nas circunstâncias dela, eu fui muito desejada, né? Então, e ela me teve muito nova e a gente sempre teve uma relação muito legal, muito, muito bacana. Ela me teve com 22, então eu senti, sabe, sei lá, muito próximo. Então, na minha cabeça, eu queria isso, sabe, eu queria ser mãe nova. E não sei se é aquele ciclo que a gente repete ou se é a nossa mente, mas eu casei com 22 anos, né? Olha! Então, já tava com isso na cabeça. Aí casei, aí 1 ano depois eu já pro Ricardo, então... E ele não queria muito, né, tão cedo. Mas então, né, seria tão legal, assim, ser mãe nova, você já... E ele tinha 29 na época quando a gente casou, então ele ia ter 30, ia ter uns 23. Ele, sei lá, ele só foi, ele, tá bom, vai, concordou. Então a gente, né, eu tomei remédio quando eu casei, aí depois de 1 ano eu já parei. E nada aconteceu, só que a gente pesquisa e vê, aí eu perguntei pro médico, falou, não, entre 6 meses e 1 ano é normal, sei lá, num casal saudável, a chance de engravidar é 25%, né, porque são 3 dias de período fértil lá, enfim. Eu falei, tá bom. E como o meu marido também não estava com pressa, eu deixei acontecer, né? Só que aí passou 1, 2 anos, aí no 2º ano eu fui investigar. Aí a gente aí a gente investigou e a gente descobriu que no nosso caso era infertilidade masculina. Ele tinha um número de espermatozoides, né, de esperma, só que não o suficiente para ser considerado normal. Então, sei lá, ele tinha uns 10 milhões e para engravidar você tem que ter 50, 100 milhões. Então era uma diferença muito grande. Só que o doutor falou, mesmo assim, ele ainda tem os 10 milhões e basta 1. Então fiquei muito na fé, assim, eu falei, não, se ele falou que tem chance, para Deus nada é impossível, basta 1. Então a gente continuou tentando mais sozinhos. Aí depois eu fiz inseminação artificial, que eu fui só no ginecologista, aí ele te dá aquelas drogas, eu chamo de, que eles falam drugs, né? Mas é uma medicação. É uma medicação, não é droga, gente, pelo amor de Deus, vocês entendem. No inglês fica parecido. Então eles dão o Clomid, que é super conhecido no meio das tentantes, que é uma pílula que você toma para você liberar mais óvulos de uma vez, né? Tem gente que até engravida de gêmeos, trigêmeos, às vezes acontece que a pessoa não tem muitos problemas, mas toma e aí ovula demais e tudo fecunda, né? E eu lá nessa fé e tal, e nada. Nós fizemos 3 ciclos e nada. Aí a gente parou, né? E foi passando anos. E nisso eu fui buscando a palavra. A gente né, sempre foi de uma igreja... O Ricardo não, mas eu e minha família de igreja cristã, a congregação cristã no Brasil, nasci na igreja e a gente tem costume de pedir a palavra para fazer as coisas, pedir direção, né? Ou permissão, confirmação para se faz alguma coisa ou não. E eu sempre buscava para ver se eu buscava mais intervenções, buscava a palavra de Deus para ver se Deus confirmava outras intervenções médicas e Deus falava para eu esperar. Falava, não, espera, não faça nada, não ponha a sua mão. Mas era tão claro as respostas que me davam um medo, que eu falei, eu não vou fazer nada. E foi passando. E a gente buscava a palavra e Deus falava, não coloque a sua mão, não coloque a sua mão.
Aí a gente voltava arrasada, mas arrasada no sentido assim, sabe, criança... A gente quer no nosso tempo, né? Não é no tempo. E às vezes o tempo de Deus demora um pouquinho mais. Sim, e agora que eu sou mãe, você vai ver, eu relaciono tanto o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso pai, com a gente, com os nossos filhos. Eu, com as minhas crianças, quando eles pedem alguma coisa, por exemplo, a Vitória, exemplo, né? Quero uma conta no Instagram. Filha, agora não é hora. Você não pode ter uma conta no Instagram, porque você ainda... Exemplo, entendeu? Sim, E não é o momento. Não é o momento, não é certo, não é bom para você. E aí, hoje eu entendo Deus dando essas respostas assim, como o nosso pai falando, filha, agora não. Agora não. Enfim, aí Deus falava não, 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 não. E eu tenho temor de Deus, então obedeci. E era interessante que o Ricardo não cresceu dessa forma, mas ele respeitou. Ele concordava. Sim. E ele ia na igreja, sempre foi na igreja comigo, e eu falava, o que você entendeu? Para ver se ele entendia alguma coisa diferente, para ver se eu tinha um escape, sabe? Eu não. Ele, que não, né? Aí eu, não. E beleza, então passava. Aí, nesse meio termo, eu chorava. A gente teve muitos altos e baixos, né? De eu mais forte, ele mais forte. Até alguns atritos na nossa relação. Porque acaba que até a nossa intimidade é afetada. Porque a gente acaba tendo a nossa intimidade, às vezes, só pra isso, sabe? Então, acaba que às vezes não é tão legal e tal. Você é mais... Não fica natural. Vamos lá, vamos, né, tentar mais uma vez. Enfim. E aí, nesse meio tempo, minha mãe... que me deu, ela falou assim, Flávia, você precisa de um hobby, você precisa fazer alguma coisa. Porque o que eu fazia? Eu trabalhava que nem louca. Como eu estava tentando, eu não tinha o que fazer, a gente não estava muito bem de grana, aí eu ficava trabalhando. O Ricardo tinha o emprego dele, sempre teve, né, numa empresa grande, e como eu trabalhava em escola, eu ganhava muito pouco. Aí, à noite, eu era babá. No final de semana eu fazia catering para festas na casa das pessoas, levava comida do restaurante, limpava, lavava a louça. Já trabalhei em bar na minha cidade, fiz um monte, não parava. Que aí eu pensava assim, não, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. Ocupar, assim, né, para não ficar pensando. E eu acho que eu nasci assim, eu fui feita ou criada dessa forma, para se manter útil, para se manter ocupada. E morando fora, sem família, né? Falei, vou fazer o quê? Aí eu ficava trabalhando muito. Aí, aí minha mãe falou assim, você precisa de um hobby. Eu falei, que hobby? Eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer dela? Flávia, pelo amor, dá pra ter um monte de hobby sem ter dinheiro. Sim. Eu falei, eu não sei o que fazer e tal. Aí um dia eu cheguei da escola acabada, podre. Aí eu abri o YouTube e vi meninas fazendo vídeo de maquiagem americanas, tipo, as meninas dentro de armário, era uma coisa tão amadora, mas tão ilegal, tão legal. E eu lembro delas até hoje, Tiffany D, a Marlene, sei o nome de todas, né? Que eu sigo elas até hoje. De que ano que a gente está falando? Isso, talvez 2008, porque meu primeiro vídeo foi fevereiro de 2009. Gente, então, é muito, né? 2008, as História americanas. História do YouTube sendo feita. E eu não conhecia a brasileira, talvez porque o algoritmo não entregava as do Brasil para mim, porque eu já morava aqui, né? Enfim, aí assisti vários meses, aí finalmente, aí eu falei, Ricardo, é o seguinte, o meu dinheiro da escola é nosso, porque a gente sempre fez as finanças unidas, né? Mas meu dinheiro extra de babá, de qualquer coisa, eu vou usar para comprar maquiagem. Eu só conta com o dinheiro, meu salário fixo, o extra é meu. Ele, tá bom. Aí comecei a comprar pincel, comprei o primeiro kit da Bare Minerals, com aqueles pós, né? Comprei e tal. E aí eu fiz um vídeo para minha mãe e para minha irmã, fazendo a maquiagem. Porque eu fiz minha mãe comprar esse kit aqui e ela não sabia como usar. Aí eu fiz o vídeo para ela. Ela gostou, compartilhou com a família já. O pessoal escondia muito da família antes, né? Mas minha família é tudo assim, ai, a Flávia, não sei o que. Desde o início apoiando. Aí eu gostei de fazer, não era nem a resposta de ninguém, eu gostei de fazer. Aí fiz mais uns 2, 3, 4, e como não tinha ninguém fazendo essas coisas na época, muita gente achou meu canal rapidamente. Mas esse vídeo que você fez para sua mãe, você já postou no YouTube? Já postei no YouTube. Porque e aí então ficou livre para todo mundo ver. Coloquei público, porque achava demais o que aquelas meninas estavam fazendo. E era tão caseiro. Era uma outra época. Igual o Orkut, sabe? Assim, coisa de comunidade mesmo, de fazer algo como hobby. Ninguém ganhava dinheiro na época, ninguém. Nem aquelas blogueiras americanas. Não, nem fazia. Só gastava. Aí quando eu olhava assim,
um pincel $20. Gente, pagar $20 num pincel ou numa paleta $30, porque eu comprava na farmácia $5, $4. Isso era surreal. Então eu precisava trabalhar às vezes 2, 3 horas para comprar um pincel, né? Tinha lugar que eu ganhava $8, tinha lugar que eu ganhava $10 por hora. Então era assim, um suador. Aí comprei, e aí ia comprando aos pouquinhos, tal, e ia fazendo a maquiagem. Aí rapidamente as pessoas começaram a me achar. Aí eu continuando tentando engravidar. Aí eu decidi que eu queria emagrecer. Eu sempre fui ioiô minha vida inteira, emagrecia, engordava, emagrecia. E para engravidar, os médicos falam que o ideal é você perder mais peso, principalmente quem tem problema com fertilidade. Apesar de eu não ter, eu pensei, poxa, já que o Ricardo tem, e se eu estiver bloqueando alguma coisa por causa do meu peso, então eu vou emagrecer. Fiz Vigilante do Peso e eu compartilhei toda essa história. E eu já fazia looks no vídeo, tá, gente? Nossa, eu sou... É muito precursora. Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque talvez você esteja assistindo esse vídeo em 2024, 2025, vai estar aí na internet, né, para todo sempre. Mas uma coisa muito interessante, o YouTube realmente no Brasil, a primeira leva, ela começou a rodar a partir de 2010. Os maiores youtubers brasileiros, a Flávia já estava nessa galera, né? Principalmente vieram os gamers primeiro, né? Verdade. Então a galera que fazia review de game, mostrava jogo ao vivo ali, 2010. Então, e aí depois os vídeos com Felipe Neto, na época, 2010, 2011, PC Siqueira, né? Isso começou a virar. Quem falava de maquiagem já era da primeira bolha, mas não monetizava ainda, porque as primeiras empresas a investirem nisso foram as empresas de games. Depois vieram as empresas de maquiagem e depois de moda. E quem ganhava já fazer eram as blogueiras. Eram as blogueiras do blog. Não com o YouTube. Não no YouTube. Você, Tassiela Eucoleia. Gente, era uma outra época onde não sabia-se como fazer dinheiro na internet. Você compartilhava o conteúdo, você investia na produção para gravar, você fazia edição, obviamente, porque né, não tinha aí contratar editor, isso é uma profissão pós, né, redes sociais. E a Flávia já estava lá, né, criando conteúdo no canal do YouTube dela, que começou com maquiagem, e já falava de moda no YouTube. Eram pouquíssimas pessoas que falavam, né? Porque eu comecei a emagrecer e, na verdade, eu nunca fui blogueira de moda, né? Que eu comecei a emagrecer, aí eu comprava umas roupinhas, aí eu subia no sofá, assim, pra mostrar a roupa inteira. Tipo, gente, eu não acredito. Mas, olha que interessante, eu nunca... eu sabia que aquilo ali não era a longo prazo, porque eu gostava, estava literalmente como um hobby, mas eu não sentia que era aquilo que eu queria falar o tempo todo. Tipo, eu falei, não consigo ficar falando de maquiagem o tempo todo. Foi a maneira que você começou. Que foi sem querer, foi falando com a família. Aí eu comecei a responder mais tags, comecei a falar mais da minha vida pessoal, porque eu não me via falando de beleza o tempo todo. Porque eu não vivo isso no meu dia a dia. Tipo, eu faço minha maquiagem, mas eu não uso, o foco nunca fui eu sempre foi o meu valor, e tem nada de errado, porque eu sigo as meninas de maquiagem até hoje e amo, dou graças a Deus que elas nunca pararam, mas você sabe, cada um tem um dom, cada um tem algo seu, né? Então, pra mim, eu falei, eu não vou conseguir falar sobre isso o resto da vida, mas já tava ali, né? E eu dando aula, e eu ficava, nossa, eu queria tanto falar sobre minha escola, sobre meus alunos, só que por eu estar passando por esse processo e eu não tinha filho, eu tinha medo das pessoas me descreditarem por ele. Olha que bobeira, né? Porque eu já poderia ter falado desde o começo, como professora mesmo, mas por eu não ter filho. Por quê? As próprias mães da escola me descreditavam. Quando eu falava, seu filho fez isso, eu consegui isso, delas. Tipo, elas falavam, não é possível, mentira, e outra ela falou, mas você vai ver quando tiver filho, é diferente. Elas falavam isso pra mim, as mães. E me doía tanto, sabe? Me doía tanto. Apesar de ter mães muito legais, uma inclusive não sabia qual era o meu problema, mas ela falou, se você precisar de uma barriga de aluguel, eu faço pra você. Você acredita? Você acredita? Eu falei, puxa, que ela não sabia o porquê da nossa infertilidade, demora, né? né? Porque às vezes isso é bacana da gente falar também, porque, por exemplo, às vezes as pessoas elas estão acompanhando quem tem a vida, né, de criador de conteúdo e não sabem o que a pessoa está passando no íntimo, porque a pessoa não vai compartilhar. Isso aconteceu. Não tem como, né? Isso aconteceu inclusive comigo. Eu recebi muito direct quando eu fiz os 3 vídeos anunciando a gravidez e o tentante eu era o primeiro.
as pessoas falando, nossa, e eu achava que você só era uma pessoa que ia querer trabalhar pro resto da vida loucamente, porque a gente via você cada hora com um projeto diferente e nunca falando sobre maternidade. Só que a gente não sabia. Então, nossa, várias pessoas, me desculpa, olha, eu pensei isso de você, eu te critiquei por isso no privado, muita mensagem. E é isso, né? Ninguém sabe o que no íntimo a gente está passando, porque até você conseguir ter força para tocar no assunto, você tem que se sentir forte para aquilo, né? Então você, para falar de maternidade ou de educação infantil, você queria ter um filho, uma filha, para poder estar ali com propriedade no assunto. Exatamente. E quando que foi essa virada, assim? Então, aí quando eu engravidei, e só voltando na parte de Deus, aí minha mãe foi num cabeleireiro. Olha que como Deus trabalha, né? Nos lugares menos improváveis. Ela foi no cabeleireiro e a cabeleireira, e na cabeleireira ela falou assim: viu, Janete, eu tô grávida. Eu, meu Deus, parabéns, aquele jeitão dela, né? Ai, glória a Deus, isso aqui é dela. Aí ela, só para resumir, ela contou a história dela e ela tinha feito in vitro. E minha mãe falou que ela sentiu uma alegria dentro dela, algo que só quem entende de Deus mesmo, uma presença de Deus, que ela nunca tinha sentido igual. E ela, me dá o nome do seu médico. Pelo amor de Deus, dá o nome da minha filha, tá tentando anos, não sei o quê. Só que eu já tinha conversado com a minha mãe, que eu já tinha buscado a palavra, e que Deus tinha falado não. E olha, e ela sentiu assim, ela sentiu alegria e um movimento, né? E aí ela foi buscar a palavra antes de me falar, porque ela falou, eu sei que Deus já tinha falado não, e Deus confirmou para ela. Uau. E aí ela falou, Flávia, e fora isso, ela fez uma reviravolta, porque ela sabia que também não tinha dinheiro, a gente sabia que o in vitro era, né, bem Mais caro, e ainda é, e ela sabia que eu não tinha dinheiro. Resumindo, ela foi buscar a palavra, ela falou para mim, Flávia, eu falei com a Magna, eu tenho um médico para você, eu busquei a palavra, Deus confirmou. E ela contando tudo isso, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada no chão, brincando com o meu cachorro, falando com ela, e eu comecei a sentir uma alegria. Sabe aquela coisa por dentro, assim, tipo, uma alegria deu. Meu Deus. Sério, mamãe, sério? Ela, sério? Ela, e eu vou pagar para você. Eu, como assim? Chorando. Meu tio me deu milhas para passagem do avião, para mim, para o Ricardo. Foi um negócio que não dá para explicar. Só que aí eu busquei se comoveu toda. Tudo. Aí eu busquei a palavra de novo e aí Deus confirmou. Aí eu fui pro Brasil, aí, né, a história... aí eu tive a minha Vitória, que hoje o nome dela é Vitória. E aí, sabe o que é engraçado? Depois de muito tempo, eu demorei para entender, olha que louco, que Deus falou não foi por causa para eu esperar o filho. Se eu não tivesse esperado tudo isso, eu nunca ia ter meu canal, Patrícia. Eu nunca ia ter meu canal. Eu só fiz o canal porque eu não tinha o que... Se eu tivesse a Vitória cedo, eu não ia abrir um canal. Porque quem sabe, quem conhece a vida de mãe, quem sabe desse mundo, eu não ia abrir. Eu tenho quase certeza que eu não ia abrir um canal. Total. Porque você começa a se preencher com a vida, com as coisas e tal. Então Deus me deu o canal com uma base sólida já de audiência, sabe? De gente. E aí Deus me deu vitória. E aí foi fácil, sim. Como eu te falei, eu não só estava mais falando de beleza. Então, quando eu engravidei, eu já tinha feito uma tag, 5 coisas que você não sabe sobre mim. E a última coisa da tag era... sei lá, na época eu falei que fazia 5 anos que eu estava tentando engravidar. E aí todo mundo se comoveu. E eu só falei isso, eu não falei o que, como. Daí a pessoa falou, só orem por mim, eu tenho esse clipe até hoje. Falei, não tenham pena de mim, só orem por mim, que eu tenho certeza que um dia Deus vai cumprir o desejo do meu coração. Então Deus me deu o canal primeiro. Aqui. Chegou. Gente, gravar em casa é assim, ó. Tamo Você tá bravinha. Ai, muito estranho. Vai, mãe, pega, não tem problema. Vem com a mamãezinha. Você acordou da soneca, mamãe? Vem cá. Ó, Rebeca. Vem. Eu te pego na cadeira, vem cá. Night. Hello. Fala, oi, amor, esses são os amigos da mamãe. Hello. Eu sei que você não conhece. Quer sentar aqui? Aqui, Quer? pode Vem pegar. no meu colinho. Ai, Mamãe tá tentando. Deixa eu ver. Quer deitar um pouquinho? Deita aqui. Deixa eu ver.
Deita aqui pra não... Deita aqui, assim. Aí, tem um bolso aqui, então acho que eu vou fazer assim. Me ajuda. Esse. Foi? Deu? Você acha que... Ai, meu Deus, chupando o Fala. dedo. Tá. Dá licença, tá? Ô, Que assim, se ela se boneca, mexer... tá suada. Não, tá tudo bem, Nainete. Então, aí, então Deus me deu o canal primeiro. Deus me deu o canal primeiro para depois eu poder ter meu filho. E aí, usar mesmo os meus talentos. É surreal. Enfim, aí foi isso. Aí quando eu engravidei, eu compartilhei e eu tinha a caixa postal aberta, porque eram poucas pessoas, tal, Sim. Patrícia. Começou a chegar. Você já ouviu falar filho da promessa, que daí Deus prepara tudo? Tudo. Então a Vitória, eu acho que eu não... Talvez o que eu comprei foi porque é algo que eu queria, Sim. específico, mas Deus preparou tudo, assim, tudo. Ela ganhou tudo. Mas porque o pessoal... E não era de marcas não, porque não tinha essa ainda de marca mandar coisa. Mandava maquiagem, mas Sim. não tinha. As pessoas me mandavam coisas. Presente do mundo todo. Do mundo todo. Não, esse é o microfone da mamãe, tá bom? Você quer falar? Não, deita aqui um pouquinho. Deita só um pouquinho. Tá suada, né? Não quer. É diferente acordar assim, né, filha? Deita aqui. Aí daqui a pouco você vai com a Patrícia um pouquinho, tá bom? Com a outra Patrícia. Pode ser Então, comigo pode ser também. Então, assim... cachinho. Não, gente. Não dá. Desculpa que ela tá descabelada. A gente acabou de acordar da Da soneca. sonequinha, mas é isso. Que delícia poder estar aqui ver Tá isso. suada. Mas foi isso. Então, Deus preparou tudo. Eu ia no correio. A mulher do correio falava: o que você faz? O que tá acontecendo? Porque era caixa postal, né? Então eu tinha que buscar lá. Aí eu contei a história. Eu falei que tô grávida, o pessoal tá muito feliz. Então foi uma comoção, assim, que não dá para explicar. E aí foi isso. E aí foi natural. Eu fui compartilhar. Como eu compartilhei a gravidez, aí quando ela nasceu, eu até falei, gente, esse é o meu chamado. E eu entendo, porque já tinha algumas pessoas reclamando, pô, mas eu quero saber de maquiagem. Eu falei, eu amo maquiagem. E eu vou continuar falando, claro, assim, produtos favoritos, mas eu não sou maquiadora, assim, tudo que eu aprendi foi com o YouTube e não é esse o meu chamado, não é. Eu quero falar sobre educação. E aí foi isso. E olha como Deus é perfeito, porque todos esses anos tentando ter a Vitória, eu trabalhei muito em escolas, então toda essa minha experiência que valeu do conteúdo que eu fiz. Sim. Eu fiz a faculdade técnica aqui nos Estados Unidos, mas foi isso, então Deus me deu minha carreira. Aí eu comecei a compartilhar tudo que eu fazia na escola com os meus alunos. Tem a parte, eu aprendi, quando eu dava aula sempre para os pequenininhos, de 0 a 3, nunca foi para os maiores, né? E aí quando eu estava na sala de bebês, eu aprendi tanta coisa, a gente subestima os bebês tanto, mas você vai ver. Eu vi um vídeo seu, que inclusive eu fiquei um pouco chocada, que eu não sabia que isso era possível, do bebê, acho que é 9 meses, que você falou que aprende a fazer a linguagem do sinal. A língua de sinais, gente. Você tá ligada nisso, que isso existe? Eles falam antes de falar, é maravilhoso. E eu usava muito na escola, porque qual o maior problema da frustração, do choro do bebê? É não saber se comunicar, não saber se fazer entendido, né? Então, você ensina ele a fazer a língua de sinais e você fala, e aí ele te entende, você entende. É maravilhoso. E eu fiz tudo isso com a Vitória, atividades sensoriais, tudo que eu fazia na escola. Então eu não falava só sobre comportamento, porque hoje em dia, né, tem muitas pessoas que falam só sobre disciplina positiva, e eu sempre englobei tudo, a parte física, a parte sensorial, a parte de comportamento, né, dessa parte de comunicação não violenta, educação positiva. Eu nunca fiz treinamento oficial em Montessori, mas eu trabalhei em escolas Montessori, que me deu uma visão diferente também da educação tradicional, na educação infantil, que é a criança ter mais hands-on, assim, ser mais ativa nas coisas, ao invés de esperar só o professor dar. Escola tradicional, e no Brasil eu trabalhei numa escola bem tradicional, meu primeiro ano de professora,
que foi maravilhoso, e isso foi 20 anos atrás, provavelmente não é mais assim, mas eram apostilas para crianças de 3 anos, né? De desenhar, de ficar ali numa carteira, igual crianças de primeira, segunda, terceira série. A criança de 3 anos sentar com uma carteira na frente, sendo que hoje a gente sabe que criança precisa de movimento, precisa de apertar a massinha, de mexer com várias texturas, cores, pular, escalar. Então, eu fui apresentada a isso, né? Na escola Montessori, a criança lavando o próprio prato, a criança pondo o próprio sapato, colocando a jaqueta sozinha, virando assim, criança de 2 anos, não estou falando de criança de 2, 3 anos, ajudando umas às outras. E em escola Montessori eles normalmente, uma escola tradicional Montessori, eles colocam crianças de idades diferentes na mesma sala, então é de 3 a 6 anos juntos e de 0 a 3 anos juntos. Então, se você imagina, quando você convive com alguém mais experiente que você aprende muito, né? Mas existe uma troca também. Então, a criança que ensina, ela aprende também. Então, essa sala multi-age, né? De um mix de idades, as crianças faziam cada coisa, os pequenininhos faziam cada coisa e os grandes se sentiam super felizes de poder ajudar. Enfim, era muito poderoso. E eu consegui, não sei como, tudo por Deus mesmo, porque eu lá sozinha com a Vitória, consegui compartilhar essas coisas a cada vídeo. E era super inovador. Hoje, olhando para trás, na época eu não me dava conta, né, que eu estava fazendo algo inovador, mas hoje ninguém estava falando sobre isso, porque ninguém fazia nada online também, né? Era muito mais em reuniões e tal, ou blogs, ou livros, né? A parte teórica tinha muito em livro. E aí eu comecei a trazer essa experiência também de fora, né? De escolas aqui, e aí que deu um boom, porque a parte de beleza eu estava indo bem, tinha uma audiência bem legal, mas quando eu compartilhei algo que eu amava, acho que a pessoa sente, né, o brilho nos olhos, a sua paixão, até a voz fica muda, diferente. né? Aí começou a explodir. Só que eu também virei máquina de fazer vídeo, né? Porque eu nunca tive empresário, nunca tive ninguém por trás, e no YouTube eu ganhava super bem. Então eu percebi. Você morava aqui, o seu AdSense era daqui? Não, porque a minha audiência é do Brasil, então não importa, entendeu? Que interessante. Sempre ganhei mal. Comparado com os americanos. Eu, de verdade, assim, eu nem gosto de pensar. Não gosto de pensar. Porque o número que eu tenho era para estar em outro lugar faz tempo e não chegou nem perto. Assim, não, mas porque no tempo de Deus você vai, exatamente. E vai eu tô entender em paz. O que ele tem para você exatamente. E como que vai ser. Porque eu olhava importante. esses canais minúsculos, assim, americanos, tipo, fazendo... Deu, como é possível? Eu falei, eu tô feliz e tudo dá graça. E eu tava fazendo o que eu sonhei e sem saber que era possível, porque meu sonho era cuidar dos meus filhos. E antes do YouTube rolar, antes de eu engravidar, a gente tá tentando, eu sempre falava, Caio, quando eu engravidar, eu acho que eu vou ter que trabalhar de madrugada, porque eu quero cuidar dela. Eu falei, então eu vou ter que trabalhar à noite para eu poder cuidar dela. Olha que e no fim não é que eu trabalhei de madrugada. Eu falei hoje isso no Stories. Eu falei, gente, eu perdi a mão. Ontem eu não apareci no Stories, não soltei vídeo no YouTube, nada. Aí eu perdi a mão. Como que eu fazia antes? Hoje eu não consigo mais. Aí eu lembrei, eu falei, porque ela ia dormir, aí que eu ia editar, subir vídeo, fazer as coisas. Eu falei, só que agora eu não tenho mais esse pique, acabou. Às 8 horas da noite, eu falei, acabou minha bateria, não tem mais de onde tirar, mas na época eu tinha. Mas na época tinha. E eu trabalhava muito à noite, muito. Era onde eu mais... os vídeos sentada, né? Porque, óbvio, eu fazia vlog com a Vi, da nossa rotina, mas eu nunca postei dele todos os dias, porque eu sempre queria falar sobre educação, a parte teórica. Então, era 1 ou 2 vídeos sentada, falando com a câmera, e aí o resto era vlog. Eu tinha isso muito claro. Ou assim, 1 ou 2 vídeos sentada, um vídeo de atividade, só sobre atividade, e os outros com vlog, sabe? Nossa. E aí
Mas aí eu virei assim, tipo Uma máquina de produção de conteúdo. E na época era só YouTube, né? Que também eu conseguia focar fácil. Numa coisa. Fácil, né, gente? Porque começar a editar de uma maneira que você, às vezes, não domina. Isso é interessante porque, por um lado de negócio, você foi muito precursora no formato de criação de conteúdo para o YouTube, nas tags, no que era criado em relação a falar de educação numa rede social super nova. Isso é muito bacana de ressaltar. E, por exemplo, eu pesquisei, óbvio, para estar aqui com você, todo o seu canal e tudo. E uma das coisas que realmente salta os olhos são as visualizações que você tem nos vídeos brincando com os seus filhos. É impressionante, todos os 4. Tem vídeo de 86 milhões de views, 50 milhões de views, 30 milhões de views. E o que você falaria para mães de primeira viagem como eu, não pode deixar de fazer com os filhos, de brincar com os filhos logo nesse começo, já que você só dava aula para crianças, né, de 0 a 2, 0 a 3. O que você acha aí que a gente tem que ficar atento nessa questão de uma brincadeira? Isso aí. Esse número me traz alguns insights, e óbvio eu não vou poder falar por quem está assistindo, mas é o que eu imagino e alguns feedbacks que eu recebo de pessoas pessoalmente, né? Tem duas coisas. Uma, você percebe que a criança ama ver crianças brincando, né? Então o canal infantil é muito isso, né? As crianças brincando. Só que eu nunca quis virar um canal infantil, a gente pode falar isso depois também. Mas tem algo sobre conexão que atrai as pessoas. E, óbvio, esses números de 80 milhões, 70 milhões, eu tenho certeza que são crianças assistindo muitas vezes a mesma coisa, porque elas gostam. Mas o feedback que eu recebo é que muitas crianças assim, eu queria que minha mãe brincasse comigo, eu queria que minha mãe fizesse isso que faz com você. E eu entendo que não é a realidade mesmo das mães de fazer isso o tempo todo. Tanto que vem mães falar comigo e falar assim, teve vezes que eu não gostava de você. Porque o meu filho vinha falar para mim que queria ter uma mãe igual a Flávia Kalina. E você sabe da minha realidade? E eu falo pessoalmente. Brigando assim, com mim, você tipo, já. Mas depois E olha que legal, a pessoa foi aberta o suficiente, porque ela podia se fechar, né? Podia falar... que você tá me comparando, tipo, eu tenho que ser ela, e dói pra mãe. Imagina, eu doeria em mim se alguém falasse eu quero outra mãe na internet e ao invés de você. Gente, eu ia ter uma crise existencial. Então eu tenho compaixão por essas mães. Mas essas mães que também tiveram coragem de falar comigo pessoalmente foram abertas o suficiente para ver assim, o que é isso aí? O que essa Flávia Kalina tanto faz você ficar falando? Gente. E ela também entendeu. E aí ela se abriu e começou a fazer da forma dela, não como a Flávia Kalina, dentro da realidade dela. Aí até me emociona. Criando essa conexão com o filho deles. E aí elas me agradeceram, entendeu? Então, esses números é muito significativo para mim. E eu falo para minhas crianças até hoje, eu falo, quando alguém me para na rua, né? Aí eu sempre falo para eles, vocês ouviram o que eles falaram, que a pessoa falou? Porque a pessoa não para tirar foto comigo só. Ela não quer, porque é conhecida, eu quero uma... Ela sempre tem uma história para contar. E aí eu falo para as crianças, vocês ouviram o que ela falou? Óbvio, o Charlie ainda não entende, mas o Henrique e a Vitória escuta, né? Ela falou que a gente fez a diferença na vida delas, como elas se portam com os filhos. Eu falei, é por isso que a mamãe faz o trabalho que eu faço. Porque por muitos anos eu me questionei sobre a exposição deles, eu me questionei sobre se eu estava fazendo certo, porque eu falo, eu estou jogando a todos os ventos para ter respeito com as crianças. Será que eu estou respeitando meus filhos, né, expondo eles dessa forma? E óbvio, eu tenho um limite do que eu exponho, é bem superficial as coisas, mas mesmo assim, eles têm vídeo ali, né, do dia que nasceram até agora, entendeu? E aí eu tento ir perguntar de novo para Deus, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo certo. E óbvio, eu tenho o senso dentro de casa, como eles estão se comportando, ou quando eu pego uma câmera, vejo se eles estão ok com isso, ou se tipo, não. Por um bom tempo o Henrique, eu chamava ele, quer fazer atividade com a mamãe? Não sei o que, ele, não. Aí eu, ok. Aí o pessoal até falava, você só gosta da Vitória.
aquelas coisas, né? Que você não filma o Henrique, gente, ele não quer, ele não tá afim. Enfim, então tudo isso para falar que eu estou sempre buscando um significado e um propósito, né? Assim, tá valendo a pena fazer o que a gente faz? Óbvio, eu nunca vou fazer isso em detrimento aos meus filhos, não vou expor eles só para ajudar as outras famílias, isso eu não posso fazer, nunca vou fazer. Mas é também importante mostrar para os meus filhos como a gente deve agregar valor na vida das pessoas, seja ela da forma que for, né? Então é esse tipo de lição que eu quero para eles também. Então foi isso, esses números de criança assistindo, eu acho que eles veem isso, assim, uma conexão legal de mãe e filha, e não tem script, não tem teatrinho que um monte de canal infantil tem, que tudo bem, as crianças adoram. O que você vê ali é o que rolou no dia, não tem... Não foi encenado. Nunca. E talvez eu teria sucesso se eu fizesse dessa forma, né? Porque muitos canais infantis alcançaram níveis assim inimagináveis. Então, só que eu nunca fui para esse lado, porque eu ia precisar deles. Eu ia precisar das minhas crianças para fazer isso. Então, os vlogs eram sempre natural. Não precisa, se eles estivessem ali, se a gente brincasse ou rolasse atividade. Mas eu sempre soube que se eu fizesse um canal infantil, ia virar um trabalho de verdade para eles. Assim, eles teriam que estar ali, marcar presença, seguir um script, e isso eu nunca quis fazer. E esse é o motivo principal de você realmente não querer transformar o seu canal em um canal infantil e sim continuar como a educadora? 100%. Que bacana. Porque eu sei o trabalho que envolve fazer um canal. Eu sei o quanto requer de mim no dia a dia, e quando não rola alguma coisa em casa legal, interessante, que a gente fez genuinamente, eu vou lá e eu sento e faço um vídeo falando sozinha, sabe, assim, eu nunca dependo das crianças para fazer vídeo. Eu já, para não falar assim, eu já fiz atividades que eu sabia que seria legal mostrar para as pessoas, e aí eu convidei as crianças. Então, assim, de repente, talvez naquele dia eu não faria atividade com eles, mas porque eu queria fazer um vídeo, aí eu criei a atividade e convidei eles. Mas nunca foi assim, script, não tiveram falas, nada. E foi tão leve, porque eu tenho certeza que hoje, a Vi com 11 anos, se eu tivesse feito isso, hoje a gente estaria com uma experiência totalmente diferente. Bem diferente. Vamos atualizar as idades dos seus filhos sim, agora? Sim. Você falou agora da Vi, 11 anos. A Vitória já vai fazer 11 anos daqui 2 semanas. Meu Deus, as pessoas no YouTube já estão, né, como? Esse é velho. Porque acompanharam o nascimento. Exato. Não, isso que o pessoal fala, eu sigo vocês como antes assim da Vitória? Que ela já tá com 11? O Henrique tá com 8, o Charlie com 5 e a Rebeca com 2. Foi de 3 em 3 anos. E todos eles você teve ou vitro. Em vitro. Fertilização in vitro. Todos. Eu tive a Vitória e eu implantei 2 embriões, só veio ela. Falei, Deus nunca quis que eu tivesse gêmeos. O Henrique foi o único que eu implantei porque eu fiz a fresco. Aí eu estava com os ovários bem estimulados, né, porque a gente faz a pulsão dos óvulos, então minha barriga estava inchada, e isso é um perigo para a mãe, até se você engravidar de gêmeos, trigêmeos, pode dar problema na sua saúde ou para o bebê. Então, a fresco, como eu tinha acabado de tirar os óvulos, o doutor falou, mais que um eu não implanto, porque não é seguro para você. Se você quiser congelar e voltar o mês seguinte, a gente implanta 2. Eu, não. Vamos agora. Planta 1. E ele veio. E o Charlie eu implantei 2 e a Rebeca eu implantei 2. Então, realmente não era para ser Não era para ser em nenhum momento. Nenhum momento. Deus sabe de todas essas coisas. O Ricardo vira e mexe, quando o bicho está pegando aqui, o amor. Imagina se a Rebeca fosse gêmeos. Ele... Pelo amor de Deus. Mas no fim, gente, isso é brincadeira. Todo mundo se vira. Todo mundo se vira. Se é gêmeo, se é trigêmeo, se é quadrigêmeo, todo mundo dá um jeito. É mais difícil no começo, porque demanda muito de nós fisicamente, você não dorme e tal, mas todo mundo faz, se vira, né? Dá um jeito. E o que você acredita que foi diferente de uma gestação para outra e da experiência dos seus filhos de um para o outro, né?
principalmente do primeiro para o segundo, você ainda se manteve com aquela, eu falo, né, com aquela atmosfera de tentante, aquela insegurança, vai dar certo, não vai, será que eu vou precisar fazer uma fertilização? Como que foi? Vocês, mesmo tendo a primeira filha de FIV, né, vocês no segundo tentaram normal ou como foi? 100%. Normal não, né, gente? Sim, natural. natural. Eu nunca tomei remédio, nunca evitamos esses 11 anos, né, desde quando a Vi nasceu, a gente, né, normal, e nunca engravidamos. Então, sempre quando eu ia buscar o entre a Vi e o Henrique, eu fiz uma in vitro que não deu certo, porque quando eu fiz a Vi, tinha sobrado 2 embriões. Aí a gente congelou esses 2 embriões, aí a gente descongelou, um não sobreviveu ao descongelamento, eu implantei o outro e não vingou. Então, como eu tinha dado certo da Vitória, esse que não deu certo foi assim, nossa, tão dolorido, porque, puxa, eu já... Não era nenhuma opção para você não ali. era, porque já tinha dado certo o outro, então... Aí voltou aquele sentimento antes de ter a Vitória, sabe? Assim, daquela dor, gente, é uma dor física, dá uma dor no peito, eu não sei se você já sentiu isso. E a cada menstruação, eu sei que não é isso, mas a cada menstruação parecia que eu tinha perdido um. E desculpa, eu nunca perdi um bebê, então eu não quero falar que eu senti a dor de quem sentiu o bebê, mas o que eu senti era, tipo, ou perdi uma chance, eu não sei. Tipo, parecia que o sangue era um simbolismo de que, sei lá, foi por água abaixo aquela chance de eu engravidar, entendeu? Era bem dolorido, bem dolorido. Aí quando eu engravidei do Henrique eu já fui com menos... A gente é muito fraco, né? Ai, mulher de pouca fé, né? Ai, gente, é fogo. Aí no do Henrique eu já... não vai rolar, né? Daí veio... Aí do Charlie eu tava mais esperançosa, aí veio... aí depois... E eu, Patrícia, eu tenho que levantar a mão para os céus. E o meu médico fala isso, doutor Arthur. Ele fala, Flávia, sabe quantas pessoas queriam estar na sua posição? Porque às vezes quando eu ia lá, ai, doutor, eu quero mais um dele. Para! Para ele, a vitória você já tem a sua vitória. Eu sei, doutor, mas eu quero mais. Você sabe quantas pessoas queriam estar na sua cadeira, no seu lugar? Eu falei, é verdade. Então... e ele me colocava no meu lugar, né? Mas dentro de mim era aquela... porque eu sempre quis ter família grande, eu vim de família grande, muitos tios, muitos primos. Minha mãe tem muitos irmãos, meu pai tem 1000 irmãos, meu padrasto tem um monte de irmãos. Então era uma coisa que eu me via assim, sabe? Então por isso talvez que doía tanto, era esse desejo, e é algo que você não tem controle, não tem o que você fazer. Eu emagreci, comi saudável, tomei vitamina, virei de cabeça para baixo. Ele faz tudo, gente. Eu não uma roda tentante. Quem sabe já viveu sabe, né, gente? As técnicas. Então doía. Nossa, Patrícia, doía. Até a Rebeca. Assim, da Rebeca foi menos intenso, né? Porque a gente tinha 3 em casa. Mas eu lá, o doutor ficava assim, eu não acredito que você voltou. Ele ficava, você de novo? Como falou, assim? Não você é tá fazendo possível. aqui? A gente andava no laboratório, né, dele. Ele parava todo mundo, ele viu? Você já viu alguém com 3 filhos vivos em casa, do único casamento, porque às vezes o pessoal se separa e quer ter outro, né? Do mesmo casamento, voltar pro quarto filho, elas... Não. Então, aí ele ia passando, isso era muito engraçado. Ele, você tem certeza? Ele, não, mas tem... Não, doutor, eu tô muito... Aí eu falo pro Ricardo, sorte a sua que a gente teve mais velho, porque senão eu ia insistir para ter mais. Ele, você tá louca! Mas, nossa, a gente tá com a família completa. Mas era sempre dolorida essa coisa, né, de voltar. Eu acho que também... Sabe aquele que hoje em dia se chamam de gatilho, né? Eu acho que talvez, só porque era o mesmo processo, eu acho que talvez a dor eu revivi a dor do passado, talvez, também, não sei. Mas não foi... Só o da Rebeca que foi um pouco menos dolorido, mas toda vez foi difícil, a ansiedade, a antecipação. Né? Tem os remédios que você tem que tomar, não é uma coisa natural. Né? Assim, a gente... e eu e o Ricardo ficava, seria tão legal... porque a gente nunca teve aquela coisa assim,
ai, tô me sentindo esquisita. Sabe aquela coisa da surpresa? Ou de eu fazer uma surpresa para ele. Amor, então, sabe, de pôr a caixinha e dar o exame assim. Mas nada tira a nossa história. Na verdade, foi tudo de um jeito tão especial. A gente viu desde da concepção, assim, no microscópio, sabe? Foi muito especial, foi muito especial. E para quem é tentante também, não tem... As pessoas às vezes, e como é que foi a surpresa de descobrir? Né? A gente que passou por essa situação, assim, na vida... A gente não tem muito essa questão da surpresa, porque a cada 3 semanas é um teste. Exato. Ou é de ovulação, ou de... É verdade. Pra saber se você tá grávida ou não. Então, realmente, a gente fica sempre naquela expectativa e talvez seja por isso, às vezes, tão doloroso. Sim. Então, se você tá passando por esse momento agora, se ainda é o seu momento, o seu positivo vai vir. Vai, em nome se de Deus Jesus. quiser, tem uma temporada inteira aqui com profissionais, com outras histórias, para que você possa ter confiança de que esse momento para você também vai chegar, porque é importante falar isso, né? É muito, muito. E, por exemplo, Flávia, hoje você com toda a experiência que você tem, cara, mãe de 4 filhos, cheia de saúde, sabe, super bem educados, o que essa Flávia falaria para Flávia, mãe da Vi, lá, primeiro mesinho em casa, né? O que ela traria de dicas, assim? O que ela falaria, assim? Olha, faz isso, faz aquilo, não fica atenta com isso, que isso é bobeira. O que essa Flávia, cheia de experiência hoje com a maternidade, falaria? Nossa, que legal. Acho que nunca me deram essa pergunta. Eu já sabia disso, mas estava muito na teoria, porque eu nunca tinha tido filho. E aí eu foquei nisso e hoje eu colho um fruto que eu não consigo falar o suficiente. É uma coisa que a gente só tem que falar. A gente tem que focar na nossa conexão com o nosso filho. E a conexão é algo tão abstrato. Eu tenho um curso que chama Ganha o Coração de uma Criança e um dos pitches de venda era a conexão. E para mim era tão óbvio, tipo, era uma coisa... Não era o pitch de venda, era assim, quem estava trabalhando comigo falou, o que é o seu curso? Eu falei, gente, é sobre conexão. Eles, tá bom. E daí o pessoal de vendas falou, mas isso não vende. E realmente não vendeu. Porque é muito abstrato. Toda mãe acha que tem a conexão com seu filho. Então tem que... eu não consegui explicar, Patrícia, porque é sobre conexão. Por mais que eu já ensinei atividades, por mais que eu consegui fazer muito mais atividades com a Vitória do que eu faço com a Rebeca hoje em dia, por exemplo, pelo meu estilo de vida, pelo meu momento com outras crianças, né? Eu faço atividades com ela, mas não com a intensidade, com o volume que eu fiz com a Vitória, com o Charlie também. Então, só que o Charlie hoje... ele tem 5 anos, a gente tem a mesma conexão que eu tenho com a Vitória. Então, não é sobre a atividade ajuda em vários outros aspectos. Coordenação, enfim, parte sensorial, a parte cognitiva. Mas hoje em dia, e isso sempre foi, a qualidade, você já deve ter ouvido milhões de podcasts sobre isso e especialistas, a qualidade da nossa vida está atrelada à qualidade dos nossos relacionamentos. Né? Ponto. E principalmente com os nossos filhos, pra gente... Aí o pessoal fala, como que eu faço para... Porque parte do meu curso é como fazer a criança te ouvir, como fazer a criança te respeitar. E não tem como a criança te ouvir se você não tem uma conexão forte com ela. Porque a gente só escuta as pessoas que a gente respeita, que a gente é conectado, que a gente admira, né? Porque a gente obedece às pessoas com autoridade, né? Mas a gente não necessariamente respeita ela, a gente obedece porque tem medo, porque vai ter uma consequência muito grave e tal. Mas além, óbvio, criança tem que obedecer, criança tem que seguir regras. Mas eu queria que meu sonho, meu objetivo até hoje é que as crianças entendam que eu tenho o melhor interesse em mente com relação a elas. Então, quando eu falo isso, não... Eles, por mais que eles esperneiam, da mesma forma com essa questão de Deus. Por mais que a gente esperneia quando Deus fala não, a gente entende que é o melhor. E é isso que eu quero para meus filhos. Óbvio, eu expliquei lá, tem tem a sigla do coração. Inclusive, não está fechado, não está aberto. Mas eu não estou falando isso. É só porque
é o que A importância eu da entendi. conexão. Isso, qual que é a base de tudo? É um bom relacionamento com os seus filhos. E hoje estão disseminando assim, que a disciplina positiva fez esse monte de criança mal educada, que eles podem fazer tudo, que eles... E não tem nada a ver. Eles estão confundindo tudo. O problema... Eu amo o YouTube até hoje, porque... e não tem como fugir, eu produzo conteúdo curto também, fazer o quê? Vamos dançar conforme a música. Mas é tão difícil você pegar clipes e aplicar para a sua vida e entender como regra, quem está falando, por que está falando. E o pessoal está tão profinho em fazer vídeo bonito, legal, que você acredita 100% naquilo. Mas eu queria muito que as pessoas entendessem que disciplina positiva não tem nada a ver em ser permissivo. A gente vem de um mundo muito violento, e as crianças, por serem menores, é uma das que mais sofrem sobre isso. Existe não é a violência contra a mulher, existe a violência contra os idosos, porque eles são mais frágeis mesmo, Sim. por mais que a mulher é forte, não sei o quê, fisicamente o cara detona com ela. E as crianças também. E porque muitos pais não resolvem os próprios traumas, eles descontam nas crianças. E é mais normal do que a gente imagina. A pessoa nem pensa, ela anda só no automático. Só reproduz. Então, disciplina positiva não tem nada a ver com permissividade. E é tão triste vendo pessoas usando isso agora para falar mal da disciplina positiva, que tem que bater sim, tem que fazer, enfim. Então, para mim, a conexão que é você explicar para as crianças o porquê que você está fazendo, colocar todos os limites que tem que ser colocado. Eu tenho a minha casa aqui, eles sabem as nossas regras e tem um monte de regra. Eu fui na casa de uma prima minha e aí fomos todos nós. Ela tem um filhinho só e ela tem um monte de, ela é mais metódica, assim, mais certinha, tal. E é o jeito dela, maravilhoso. Só que as minhas crianças, aqui eu dou um pouco mais de liberdade. E tudo bem. Daí eu falei para eles, gente, seguinte, a gente vai na casa da nossa prima e quando a gente vai na casa das pessoas, a regra é da pessoa, né? Então, por exemplo, eles pulam na piscina, eu gosto de aventura, eu quero que eles tenham liberdade. Então eu falei, a gente vai na piscina lá, mas lá vocês não podem pular do jeito que vocês pulam na nossa piscina. Lá você não pode mexer nisso, naquilo, como vocês mexem na casa. E não tem nada de errado. Cada um vive de um jeito e a gente tem que respeitar o espaço da pessoa. Tá combinado? Aí eles, tá bom. Aí foi muito fofo, eles estavam na piscina, daí o Charlie, mamãe, eu tô calminho, né? Eu tô calminho? Tá, filho, você tá calminho. Então, que amor! Sabe, porque aqui em casa eles... Aí alguém, às vezes a gente olha e fala, lá, deixa fazer o que quiser. Não, porque dentro da minha realidade eu tô sendo autêntica. E aqui dentro eu não estou atrapalhando ninguém, não estou destruindo propriedade, meus filhos não estão afetando a vida das outras pessoas, não estão destruindo a nossa casa, que essa é uma das regras. Você não pode se machucar, não pode machucar os outros e não pode machucar o ambiente, destruir o ambiente. São 3 regras clássicas. Então, dentro do limite, aproveita. E eu falo isso para eles. Às vezes eles... eu sou mais molinha, assim, às vezes eles insistem bastante, né? Aí eu, gente, não... Vocês sabem que quando pode, a mamãe é a primeira a falar, vai, destrói, se diverte. E quando não pode, não pode. Eles, tá bom. Então é sobre amor, é sobre conversa não violenta, é sobre explicar o porquê das coisas, para eles levarem para a vida, né? Para eles mesmos. Então essa conexão é desde o dia 1. É passar tempo, sabe, Patrícia? O pessoal, e eu entendo a mãe que trabalha muito, isso é difícil, mas a quantidade de tempo também é muito importante, porque se fala muito tempo de qualidade, vamos fazer, tempo de qualidade, uma atividade, fazer uma pizza, fazer uma viagem, lindo, mas a convivência, a quantidade de tempo é onde gera intimidade, porque quantos pais separados, que acontece, eu sou filha de pais separados, pega ele de final de semana ou de 15 em 15 dias e fala, vou ter um tempo de qualidade. Aí prepara, só que ele não tem a intimidade, porque ele não passa o tempo ósseo junto.
aquela coisa de vamos fazer nada junto, não tem que fazer, vamos ficar junto. A quantidade de tempo, eu acho que é pouco falada, sabe? De passar junto. Que a gente tá sempre trabalhando, aí você chega à noite, você mal vê o seu filho. Eu fiz um curso aqui na Califórnia sobre respeito com os bebês, RIE, Resources for Infant Educators, da Magda Gerber e tal. Foi um curso de algumas semanas, eu entrava às 8, o Henrique já era nascido, a gente ficou lá uma semana para fazer esse curso. E eles falam também muito sobre a importância das rotinas diárias, assim, se você não fizer nenhuma atividade com seu filho, falar, não gosto de brincar, não sei brincar, não sei o quê, sei lá, fazer uma massinha melecada, tem mães e pais, o Ricardo é um deles, ele não suporta bagunça, talvez algo da infância, eu não sei, mas uma massinha melecada que dá algo, é difícil para ela, tipo, ela sofre, então não faça, entendeu? Não tem problema. Uma das coisas que eu falo no curso é sobre autenticidade. Por isso que eu falei, você nunca vai ser a Flávia Kalina, você nunca vai ser a Patrícia Brasil, você tem que ser autêntica como mãe, senão até seu filho acha esquisito pra caramba. Ele fala, você não tá sendo você. Mas o que eles falaram nesse curso da Magda Gerber é sobre as refeições, a hora do banho, a hora de dormir, as rotinas, entendeu? O quanto cria intimidade e conexão com as crianças. Porque na hora do banho é um momento super íntimo. Pensa, você está lavando as partes privadas, você está... E ali, naquele momento, quando os pais falam, não tenho tempo. Se você, nessas horas da refeição, estiver presente, olhando olho no olho, estando ali com a criança, já é bastante tempo. Imagina, às vezes você trabalha o dia inteiro, você não consegue dar banho da manhã, porque as crianças fazem cocô o dia inteiro, então você dá uns 3 banhos. Mas o último banho, se você conseguir estar lá, e aí dá uma estendida no banho, entendeu? Hoje de manhã, você viu, hoje eu tinha gravação, não tinha coisa. Aí o que eu fiz? Fui pro banheiro com a Rebeca, eu levo ela comigo no chuveiro e a gente fica brincando ali dentro do chuveiro. Porque eu tenho que lavar meu cabelo, tenho que raspar minha perna, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então eu trago ela dentro do chuveiro, aí levo o brinquedo lá. A hora da refeição, o olho no olho, sentar, conversar. Nossa, a hora da refeição é uma das mais importantes na vida de uma família. Então, uma refeição, seria maravilhoso as 3, mas uma refeição por dia, é o café da manhã, é o almoço, é o jantar. Sem telas. Sem nada, sentar, prestar atenção na comida, conversar. E é a hora antes de dormir, é a hora que eles mais falam. Eles estão tagarela, eu falo que é a hora que parece um bêbado. Eles estão tão cansados, aí não para de falar e quer ficar agitado, é muito louco. E aí vem as emoções, quando eles estão muito cansados também, aí eles falam coisa que vem do coração mesmo, fala, de onde veio tudo isso? Então esses momentos de rotina mesmo, nada muito especial no sentido de você ter que criar alguma coisa, que aí é um momento de quantidade, entendeu? Que você tá passando para criar intimidade com seu filho. Porque aí quando seu filho falar, tô com dor de barriga, não quero ir para a escola, você vai já saber se é porque ele tá com medo de alguma coisa, ou se realmente ele tá com dor de barriga, você já vai saber, entendeu? Você não vai ficar, ele tá mentindo, sabe? Já aquela com o pé atrás, porque você não tem intimidade com seu filho. Óbvio, e tudo, do jeito que eu falo, às vezes as pessoas cobraram e falam, tudo é para você, é fácil. Não, é treino, usar a consciência, sabe? A gente tem que estar consciente, porque a gente só anda no automático, a gente só repete. Então, quando uma criança não se comporta, sempre tem um motivo por trás. Não é porque ela é malvada, não é porque ela quer acabar com a sua vida, não é porque ela é uma pessoa ruim. Tem um motivo, alguma coisa está acontecendo. Não é porque você é uma mamãe, também não tem nada disso. Alguma coisa está acontecendo, ela está cansada, ou ela está com medo, ela está estressada. Como eu tenho 4 crianças com personalidades diferentes, também, se eu não tenho intimidade de cada um, não dá para eu educar os 4 também da mesma forma, porque cada um responde de uma maneira diferente. Eu tenho um que é muito mais sensível. E às vezes eu falo de um jeito que ele fica mal, sabe? Ele fica, ai, meu filho, o que eu falei? Sabe? Então a gente tem que conhecer eles mesmo, que daí que vem ganhar o coração deles mesmo, para a gente ter esse bom relacionamento, porque conflitos vão existir. Às vezes
eu falo sobre ambiente de paz, tudo, eu falei, mas não quer dizer que não tem conflito, não tem briga, não tem criança se pegando, tem tudo Claro isso. que tem. Tem a criança que sai chorando. A minha mais novinha quebrou 3 vasos meus ontem, entendeu? Então a gente tá lidando aí com os desafios aqui. Então o desafio tem, mas é como a gente lida com eles mesmo, né? E tudo isso se encaixa em qualquer aspecto da nossa vida, mesmo quem não tem filho. Quando a gente fala de coworkers, né, pessoas com quem você trabalha, é a mesma coisa. Você precisa de conexão, você precisa de intimidade, você precisa entender a pessoa, como ela trabalha. A gente está falando sobre ser humanos, né? E óbvio que é complexo, né? Ai, desculpa, gente, eu amei, virou uma aula para mãe de primeira viagem, porque uma das coisas que eu, assim, prestei muita atenção no que você estava falando, até... Bom, você tá aí até esse momento, né? Eu agradeço, que aqui, eu falo muito, gente. Porque a gente ama te ouvir. E uma das coisas que eu perguntei pra minha mãe quando eu soube da minha gravidez, e eu contei pra minha mãe só depois que a minha médica liberou, né? Sim. Porque minha mãe tava naquela expectativa, o primeiro neto, ela já cobrava, ela não sabia que eu era tentante, eu também não tinha compartilhado, só eu e meu marido a gente sabia. Então a gente vivia aquilo no privado. Quando a gente descobriu que estava grávida, eu perguntei para minha mãe, e aí eu já um mês e meio eu falei para minha mãe, e eu falei, mãe, quando eu estava dirigindo e ela estava do lado, e aí eu com a mão no volante assim, perguntei, mãe, o que a senhora lembra quando a gente era criança, quando a gente começou, e eu cresci com 2 irmãs, eu sou do meio, quando a gente começou a ter a personalidade mais assim, diferente uma da outra, porque a gente é muito diferente, as minhas irmãs. E aí ela ficou quieta. Mãe, você ouviu o que eu falei? Tipo, aí ela tava pensando. Aí ela olhou assim e falou, Patrícia, a mãe que trabalha muito não sabe essas coisas. Quem sabia disso era sua avó que ficava com vocês. Porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. E ali ficou um silêncio, porque eu acho que ela meio que percebeu que faltou isso, mas, óbvio, faltou isso, mas ela recompensou de 1 milhão de outras formas. Mas quando a gente tem a possibilidade de refletir sobre algo que aconteceu na nossa vida para poder tomar uma decisão de fazer diferente, antes de repetir um padrão no automático, eu acho que é o que faz sentido. E acho que é por isso que a gente está aqui batendo esse papo, por isso que você abriu a sua casa para que a gente pudesse, né, ser recebido e gravar esse episódio com você. Exatamente. E que aula, hein? Nossa, meu Deus. Que aula. Só aproveitando isso, a minha mãe também trabalhou a vida inteira. Ela me deixou na creche com 2 meses. Você acredita? Uau. Porque às vezes eu falo algumas coisas e eu sei que bate errado. Eu só tô falando isso que eu já tenho muitos anos de internet. E eu nunca quero que a pessoa falar isso não é pra mim, isso não serve pra mim porque a minha realidade é diferente. Porque ter um relacionamento bom com as crianças tem que ser para qualquer realidade, entendeu? Então, eu falo, a minha mãe é a minha maior referência de tudo. E ela trabalhou, que nem uma camela, a vida inteira. E a gente tem um ótimo relacionamento. Então, no tempo que você tem, é fazer isso como prioridade. Totalmente. É óbvio que a gente tem que olhar para nós, é óbvio que a gente tem que se cuidar, a gente precisa do nosso tempo, mas dá para fazer os dois. E a questão é que a gente... Como que fala? We can't afford. A gente não pode bancar, não fazer isso. Isso. Porque a janela da criança é muito curta. Entendeu? Então você fala assim, hoje tudo bem, mas o que você faz a maior parte do tempo? Não vai ser perfeito o tempo todo, mas o que você faz a maior parte do tempo? Faz sentido? Total. Não é o que você faz com consistência. Igual uma dieta, digamos assim, você quer manter o seu corpo bem saudável. Quer dizer que você nunca vai comer um bolo? Não. Quer dizer que você nunca vai gritar com seu filho? Não. Acontece, gente, acontece. Quer dizer que você não vai surtar, que você... Acontece, mas o que a gente faz a maior parte do tempo, que é o que importa. Então, se você trabalha, né, o dia inteiro, a hora que você chegar em casa, é o tempo da sua criança. Por mais que você tenha que se doar, a pessoa fala, mas e eu? É um sacrifício, mas é por algo melhor, é para algo bom, e é só por um tempo. Hoje, é que a Beca ainda tem 2 anos, mas acho que por ter experiência... Hoje eu consigo fazer mais coisa por mim do que quando a Vitória era pequenininha, entendeu? Eu aprendi, então é por um tempo, que eu sei que
tem vezes que parece que não vai passar, que não vai acabar. Mas aí quando a gente fica com essa mentalidade, a gente perde esse tempo precioso com as crianças pequenininhas. E se a gente tem essa fundação forte, sólida, os 6 primeiros anos de vida da criança, é tão mais fácil para tudo, assim, os desafios não vão parar. O pessoal fala, espera chegar a adolescência. Só que eu acredito de verdade que se esses 6, 7 anos forem bem sólidos, a adolescência vai ser mais leve. Com todos os desafios que a adolescência tem, mas a criança vai ter com quem contar, vai ter essa confiança de vir falar com os pais. Óbvio que eles não vão falar tudo, não tem como, mas as coisas importantes, as coisas desafiadoras, um problema, uma situação, eles vão vir pra gente. Então é para ser mais leve do que se fala, mas também requer um esforço, entendeu? Requer presença e dedicação mesmo. Como tudo na vida que a gente quer fazer bem. Se a gente quer ter um corpo bom, se a gente quer ter uma empresa indo bem, tudo requer dedicação. E a gente passa por fases também, né, Patrícia? Às vezes a gente não vai estar 100%, mas a gente pinga mais no seca, não pode secar. Tem que estar ali showing up, né? Sempre estando presente ali, apresentando ali, tendo essa força aí. Demais. E eu sei que você agora está numa fase já com os... Bom, você já, pelo visto, encerrou a fábrica sim. E deu uma recauchutada geral, que eu acho que é importante a gente finalizar com esse assunto. Porque é um tema que tantas mulheres têm medo, mas sonham. E eu quero te dar esse espaço para falar. Nossa. Quem é a Flávia hoje, mãe de 4? Gente, eu nem acredito. Depois dessa recauchutagem geral. Ai, eu tô agora... Posso falar? Não, gente, eu tô muito feliz, Gente, pessoalmente, essa mulher tá um escândalo, vocês não estão sabendo. Eu nunca imaginei, eu falei pra Patrícia, eu nunca pesquisei sobre plástica, porque eu tinha muito claro na minha mente. E tem gente que faz e tem filho depois e tudo bem, mas a minha cabeça era assim, eu não quero fazer plástica e engravidar de novo, muito trabalho, muito dinheiro. A hora que eu terminar de ter filho, eu vou pensar nisso. Então todo mundo fala, acabou mesmo. Gente, eu fiz plástica, isso deve dizer alguma coisa, que acabou. Mas foi isso, né? O Ricardo não quis mais, me cortou. Aí eu falei, então você não quer mais ter filho? Então eu vou lá cuidar de mim. Agora chegou o meu momento. E foi tudo preparação de Deus mesmo, de encontrar um médico, sabe? Foi tudo encaixadinho. E o Ricardo me deu um apoio. E isso é uma coisa que eu falo, quem for fazer plástica precisa de apoio. Se você tiver filho pequeno, principalmente, não dá. Sem apoio não dá. Mesmo que seja temporário, né, só para aquele momento, precisa de muita ajuda no primeiro mês. Eu fiz, só para contar, que conteve o meu recachutamento. Tá linda! Vamos lá. Lipo na barriga, na coxa, nos braços e nas costas. Costas, faz muita diferença. Que foi o que mais acabou comigo. Eu não sabia. A dor das costas, gente, não é para assustar, mas precisa ser realista, né? E fiz abdominoplastia, né? Porque sempre a gravidez dá uma esticada na pele, aí você puxa a pele e costura, aí tem a cicatriz de fora a fora aqui. E nós fizemos em 2 etapas. Seio. Aí eu fiz o seio na segunda etapa. Ele achou melhor não fazer tudo de uma vez, que é muito tempo. Longa, e ele falou, na sua recuperação com 4 crianças, tudo isso, ele falou, vamos fazer 2 etapas. Eu concordei na hora, say no more, não precisa falar de novo. Aí eu voltei 3 meses e meio depois, aí eu fiz o seio, que é a mastopexia com prótese, né? Que tem a cicatriz em T. E aí tira a pele, tira um pouco de glândula, porque sempre um é maior que o outro, as mulheres, né? E aí ele fez um pouco mais de lipo na barriga, porque quando você faz abdominoplastia, ele não pode te secar a barriga, porque tem perigo de necrose na cicatriz aqui, né? Então, se ele faz muita lipo aqui, pode não grudar a pele e dar problema na cicatrização. Então, como ele não fez muito, ele
caprichou nas costas, tudo. Aí, então, na segunda vez, aí eu fiz mais barriga e ele me acinturou mais. Porque eu sempre fui bem quadradinha, né? Isso me surpreendeu, que dá para mudar o formato do corpo. Meu formato do corpo era assim, ó. Alguém fala, você é pera, você é viola, não tem tábua, tipo... Só que não era tábua reta na frente, era reta assim. Mas, aí, eu pus um pouquinho de gordura no bumbum, completo. Só não fiz a papada, mas agora que eu emagreci, deu uma diminuída. Mas, assim, eu amei. Que bom. Amei. Eu vou no espelho toda hora, gente. Toda hora eu vou no banheiro. Toda vez que eu vou fazer mergulho, xixi. Aí eu... Em casa, né? Óbvio, eu tô em casa, trabalho de casa. Aí eu vou lá, vou no banheiro, aí eu vou no espelho. Aí com a desculpa de passar pomada, mas é que eu quero ver toda hora. Aí eu levanto, mas aí eu fica olho. Assim mesmo. Gente, eu não acredito. Eu não acredito. E é bom porque você tem esse depoimento de fazer depois dos 4 filhos. Sim. Eu fiz as cirurgias antes. Enfim, falei pra você antes de começar a gravar que vou eventualmente fazer mais depois, por causa que eu fui diagnosticada com lipedema depois já de ter feito todas as cirurgias. Então é diferente a estratégia do lipedema, tem que ser cuidado e a cirurgia específica. Mas eu fiz antes e não me arrependo. Então, assim, se você ficar guardando muito para poder fazer quando tiver depois, a minha autoestima é outra, né? Isso, eu acho que eu só também. Chegaria a ser essa Patrícia que eu sou porque eu fiz cirurgia plástica e me senti melhor, assim, comigo mesma. E não é incrível? Então, eu sempre ouvi esses relatos e eu falava, não é possível. Eu acreditava, mas eu falava, será que é tudo isso mesmo? Não, nada supera você botar uma blusinha de alça sem precisar botar um sutiã, sem que ficar com aquela dor aqui. De cirúrgico, né? Mas eu não consigo imaginar. Na hora que você botar um vestidinho, você aqui, magrinha do jeito que você tá, amor, esquece. A barriga, certas roupas, né? Mas a cabeça demora para ajustar, né? Porque quando eu vou procurar roupa, eu ainda procuro roupa para o outro corpo. Até de tudo, de todos os sentidos, assim, que esconde. Não que eu quero ficar mostrando, mas assim, algo que literalmente esconde, né? E até hoje, você põe aqui... Eu fui tomar banho, sei lá, fui raspar a perna e não tem a barriga pendurada. No meio. Gente, desculpa, é muita intimidade, mas aqui é muito legal, é muito legal. É incrível. Demais, eu tô muito feliz mesmo, assim, eu agradeço demais meu marido, né, por apoiar, por ficar com as crianças. Então, a primeira vez a gente foi todo mundo, a galera toda... ficou no Brasil, aí passaram uns dias na chácara, minha mãe e o Ricardo me ajudaram muito, assim, de ficar com as crianças, porque a primeira vez foi a mais violenta no sentido, assim, de muita dor, né? Depois. Aí dessa vez as crianças já estavam na escola, a segunda etapa, e era para ser um pouco mais simples, aí eu fui só com a Rebeca, porque ela é muito pequenininha, e aí o Ricardo ficou com os 3 aqui em casa, então, sem palavras. Então, assim, não dá para fazer, se você tem filhos, né, não dá para fazer sem ajuda de cuidador, alguém para te ajudar a cozinhar, pelo menos 2 primeiras semanas, né, mas... Demais. Meu povo, esse foi o podcast Ela Sonha, Ela Faz, com Flávia Kalina, diretamente da casa dela, aqui em Orlando. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Nossa, que papo gostoso, aprendi tanto. Volta sempre, porque a gente não falou de um monte de coisa ainda. Não, e a gente tá aqui no horário, porque daqui a pouco ela tem que buscar as crianças na escola. As crianças saem. E, assim, obrigada mais uma vez por você poder ser instrumento de Deus na vida de tantas famílias, de tantas pessoas. Obrigada. Que Deus continue te usando e te honrando para que você tenha toda a graça dele na tua vida, na vida dos teus filhos. Que seus filhos sejam sal na terra, por onde eles passarem, as pessoas queiram saber da palavra de Deus, porque eles são a palavra viva. Verdade. Amém. E você também, o Rafa, é tão lindo ouvir a sua história, a sua luta, e poder hoje compartilhar mesmo com as pessoas o seu milagre. Toda criança é um milagre. Só que tem umas que levam um pouquinho mais de tempo, né? Então, você ter esse príncipe na sua barriga, você vai ver o que é amor. A gente sabe o que é amor porque a gente, né, acredita em Deus, né? É o amor de Deus que a gente tem pelo nosso marido, pela nossa família. Mas o amor pelos nossos filhos é divino mesmo, é divino, é uma coisa e aumenta ao longo do tempo. É isso que é mais fascinante. Quando nasce ali, você ama, é uma coisa muito louca. E aí você, naquela pele, aquele negócio que você fala, que você quer comer. Acho que eu entendo os mamíferos que comem os bebês, porque a gente quer comer a criança. Mas
com essa conexão e convivência, o amor aumenta. Você acha que é possível que o negócio aumente? Eu falo, eu amo a Vitória mais hoje do que ontem, do que quando ela nasceu, porque a gente vai criando esse relacionamento. Então, parabéns, parabéns. Obrigada. Família, e Deus abençoe muito, dê muita saúde e que você possa viver esse seu milagre aí do jeito que você sonhou. Amém. Obrigada. Obrigada a você. Meu povo, você sabe, né? Nesse momento, se você ainda não está inscrito no podcast Ela Sonha, Ela Faz, já se inscreve nesse canal se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve, ativa a notificação, a gente sempre tem episódios novos para que você possa ser arrastada por bons exemplos. E lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio, a gente também está presente. Então, se conecta aí que você vai ter bons exemplos para você poder ir para uma próxima etapa da sua vida ainda melhor. Amém. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Um beijo, pessoal. Tchau. Vejo você no próximo episódio de algum lugar do mundo, seja aqui em Orlando, no Brasil, para onde a gente passar, a gente leva junto. Bora.